Olá, bom dia, imensa alegria estar com você, mais esta vez aqui na Palavra do Dia, para trazer uma palavra do coração de Deus para o seu coração. Eu sou o pastor Adriano Alves, nós estamos neste momento trazendo alguns versículos bíblicos importantíssimos para revigorar a nossa fé antes do nosso trabalho. E você que está assistindo esta live, que Deus lhe abençoe poderosamente, esteja sempre junto conosco, segunda a sábado, às 6 da manhã. E também você que está assistindo esta gravação em qualquer hora do dia ou da noite, continue conosco, deixe o seu comentário, a sua curtida, será uma imensa alegria ter a sua participação, tá bom? Agora nós vamos para o momento especial que é meditar na rica e poderosa Palavra de Deus. O texto já está na sua tela. 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9. Diz a palavra: E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe chamou seu nome de Jabes, dizendo: Porquanto com dores o dei à luz, porque Jabes invocou o Deus de Israel. Só um minutinho. Agora sim, vamos continuar aqui a leitura. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: Se me abençoares muitíssimo, e meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja afligido. E Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Nós estamos diante de um texto maravilhoso que registra uma virada na vida de Jabes. Esse texto está registrado de forma avulsa no meio de uma genealogia. Do nada, no meio da genealogia, o escritor, o cronista, faz uma pausa para descrever esse momento precioso, essa virada na vida de Jabes. Ora, a importância de Jabes para a sua geração se percebe nesse parêntese que é dado no meio de um registro genealógico para citar a sua experiência com Deus. A dramaticidade da história de Jabes, ao que se percebe, começou logo no seu nascimento. Parece que o seu parto foi difícil para sua mãe, e ela resolveu lhe dar um nome que, na verdade, era um trocadilho com a palavra dor em hebraico. E era só um nome, mas aquele contexto cultural esperava que as coisas fossem sofridas para Jabes por causa do seu nome. Pela crença popular, Jabes precisava se livrar daquela maldição materna, trocando de nome. Por muito menos os jovens de hoje ficam bloqueados. Os jovens da nossa geração ficam traumatizados psicologicamente. Por muito menos, imagine você viver naquele contexto cultural e social e receber o nome que Jabes recebeu no meio daquela situação. E o fato marcante para o cronista foi a capacidade daquela mãe de dar um nome como aquele. Imagine o que foi ser criado por ela. Quantas coisas Jabes passou. Mas o fato é que no lugar de
ficar reclamando, no lugar de trocar de nome, no lugar de viver como vítima, Jabes tomou a decisão inabalável de invocar o nome do Senhor Deus de Israel. Ele não achou que o seu nome era a questão, mas o nome do Senhor Deus de Israel, o grande Jeová dos Hebreus, é que poderia mudar a sua história, guinar a sua vida de uma forma marcante e preciosa. Isso fez toda a diferença para colocar o nome de Jabes na história, no registro de crônicas. Isto fez toda a diferença na vida dele. E a sua oração? Sua oração, que está aí na sua tela, era sincera, era uma oração por livramento. Ele diz: que do mal não seja afligido. A mesma oração que Jesus ensinou. Na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensinou a dizer: livra-nos de todo o mal. A oração de Jabes também era por prosperidade e proteção. Nós vamos estudar, estamos estudando aqui tantos textos e ainda tem centenas de versículos, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, que nos motivam a orar por prosperidade financeira. Aqueles que criminalizam ou que ridicularizam a oração por prosperidade estão encharcados de uma crença limitante, e além de ser uma crença limitante, é uma crença distante das Escrituras, porque existem centenas de textos demonstrando a oração pela prosperidade na palavra. E nós vamos ver isto aqui nessa passagem, e aliás, essa questão de discriminar ou de ridicularizar a oração ou a pregação, ou a mensagem a respeito da prosperidade. Deixa eu resolver aqui essa questão da luz. É tudo ao vivo e aí sempre acontece alguma coisinha. Só um minutinho, meus queridos. Agora sim. Como nós vínhamos dizendo, há muitas pessoas que sentem que devem ridicularizar aqueles que falam sobre prosperidade. Inventaram até uma teologia que eu nunca vi nenhuma universidade, nenhuma faculdade falar sobre essa teologia da prosperidade. Uma teologia inexistente. Inventaram um espantalho para bater. É claro que existem as pessoas que trazem maus ensinamentos com o propósito de lucrar em cima da fé das pessoas, e não é esse o ensino das Escrituras. Entretanto, as Escrituras falam abertamente sobre a prosperidade e ensinam a orar e buscar a bênção de Deus para a prosperidade, e inclusive deixando bem claro que a prosperidade é a vontade de Deus e que o contrário dela é que é a resistência. Portanto, os irmãos de Jabes deviam estar encharcados dessa crença limitante e distante das Escrituras. Provavelmente os irmãos de Jabes não eram homens honrados, pelo menos não como o seu ilustre irmão, que está aqui demonstrado nessa palavra que nós acabamos de ler. Nós queremos, neste momento, trazer aqui uma reflexão a respeito da vida de Jabes, porque
Os seus irmãos foram criados por essa mesma mãe que teve a capacidade de dar aquele nome para aquela criança inocente e trazer todo aquele trauma para o resto da sua vida. E por um pai que permitiu, que não interviu, aliás, o nome precisava ser aprovado pelo pai, porque era uma sociedade com princípios patriarcais. E se esta mãe teve esta coragem de fazer isto com aquela criança, é porque o seu pai aprovou. Ora, os irmãos de Jabes, então, foram criados por esses mesmos pais. Então, eles foram criados em um ambiente familiar que provavelmente era muito tóxico. Parece que foram seres influenciáveis pelo meio familiar tóxico em que estavam inseridos. Mas Jabes, mesmo estando vivendo neste meio tóxico, foi um homem honrado, foi um homem ilustre, porque invocou a Deus pedindo prosperidade, proteção e livramento. Então, resta-nos dizer que Deus o ouviu. E você, pode crer que Deus também esteja desejoso de ouvi-lo? A oração correta deve estar sustentada pelo princípio da fé, que é a certeza das coisas que ainda não existem. Está lá em Hebreus capítulo 11. Eu vou até colocar esse texto aqui na sua telinha para você ver. Vamos lá, para nós lermos juntos aqui. Vamos lá. Hebreus capítulo 11, pela fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Versículo 2. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Versículo 3. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Meus amados, de acordo com o versículo 1, a fé é um fundamento muito firme de coisas que se esperam e uma prova de coisas que não se podem sequer ver. Portanto, este é o princípio do qual eu estou falando aqui com você. O princípio da fé, a certeza das coisas que ainda não existem. Se uma fé assim habita no meu coração, por que que eu me entregaria aos sentimentos tóxicos durante a oração, visualizando apenas a gravidade dos meus problemas e sentindo dó de mim mesmo? A visualização correta da minha mente durante a oração deve ser o alvo que, pela fé e pelas Escrituras, eu creio que é legítimo da parte de Deus para a minha vida. Nós falamos sobre visualização na passagem de Abraão, quando Abraão foi orientado por Deus a visualizar, a ter as estrelas como totem e visualizá-las, lembrando de como a promessa de Deus se cumpriria e como seria a sua descendência. Então agora eu quero que você pare e reflita. Essa é a atividade que eu vou deixar para você na manhã de hoje, quando são ainda 6 horas e mais 19 minutos. Pare, reflita, alinhe os seus pensamentos com a sua fé e escreva. Pode escrever aí no seu caderno, no seu bloco de anotações, escrever aqui nos comentários, escreva abaixo a sua oração. Como Jabes, contemple o cenário visualizado, leia e releia até a sua alma se encher
de palavras de gratidão, de certeza destas coisas que já serão realidades, que já são realidades no mundo espiritual. Você pode crer nesta palavra? Então vamos orar neste momento. Eu convido você a abrir o seu coração na presença do Senhor e pela fé orar junto comigo neste momento. Precioso Espírito Santo, muito obrigado por termos agora estudado a sua palavra, estudado a referência que é para a nossa vida o seu filho Jabes, que assim como ele, possamos derramar a nossa alma em oração sincera em sua presença. Mas não uma oração que fica visualizando o problema pelo qual nós passamos. Não uma oração que só fica sentindo e saboreando a dor, a dificuldade, uma oração que fica apenas sentindo dó de nós mesmos, que não seja esta oração da minha alma agora, que não seja esta a oração do seu filhinho, da sua filhinha, que está orando junto comigo neste momento, mas que a oração de cada um deles, e que a minha oração seja uma oração conforme, consoante a oração de Jabes. Uma oração que eleva a sua mente, a sua alma, os seus pensamentos até as promessas de Deus, fixa os seus olhos nela, a sua fé firme, inabalável, olhando para as coisas que ainda não existem no mundo físico e material. Que seja esta a oração que habite em nossa fé, em nosso coração, em nossa alma neste momento, em nome de Jesus. E é isto que eu estou contemplando agora, pelos olhos da fé. O que eu estou contemplando agora são muitas pessoas que, através desta mensagem agora, estão visualizando as promessas de Deus, assim como Abraão visualizou as estrelas, sob a orientação de Deus, a fim de espelhar, de moldar o seu coração e a sua alma. Oh, precioso Espírito de Deus! Ora Massu, amado, amado, amado. Amado Espírito de Deus, venha, venha apaziguar este coração agora que não consegue parar de olhar para o tamanho do seu problema, porque a dor é realmente muito grande, faz lágrimas grossas, quentes, volumosas rolarem por suas faces. Ah, Espírito de Deus, venha trazer força, energia do céu, unção agora, para que esta pessoa consiga tirar os olhos dessa dificuldade e olhar para as promessas da sua palavra. Quando o Senhor nos convida a olharmos para um Deus que, como um Pai amoroso, está pronto para suprir as nossas necessidades. Amado Espírito Santo de Deus, queremos agora, em fé, lhe agradecer pelos milagres, pela bênção, pela provisão que o Senhor está concedendo agora e pelos testemunhos que serão amplos, que serão abundantes sobre a vida de cada um dos seus filhos. E nós ainda vamos ouvir estes testemunhos maravilhosos no poderoso nome de Jesus. Ei, você pode dizer amém comigo? Amém? Diga amém com fé e encha sua mente, encha o seu coração com estas boas palavras e rejeite tudo aquilo que quer lhe roubar desta fé, desta certeza, desta convicção. Que o seu dia seja abençoado, que o seu dia seja de vitória, que o seu dia seja de cumprimento das promessas de Deus na sua vida, que o seu dia seja de alegria, que o seu dia seja de fé
E mesmo que em um momento você encontre uma dificuldade, você possa, pela fé, encará-la de frente, não se esconder dela e entender que todas as coisas juntamente contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Nós vamos ficando por aqui agora, agradecendo ao Senhor por esta boa oportunidade que Ele nos dá de estar em Sua presença. Tá bom? Até a próxima, na paz do Senhor Jesus. Nós queremos convidá-lo